Olá, meus amores do lar João Batista. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos que fazem parte dessa instituição de amor, a todos que acompanham esta conversa de hoje. Sejam todos bem-vindos, que o amor do Cristo abrace a cada um e leve paz, leve esperança, leve harmonia. E vamos, antes de começar a nossa conversa, vamos orar. Vamos pedir a Deus a permissão. E juntos, envolvendo a nossa terra-mãe, vamos dizer a um só pensamento: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos, meu Senhor, de todo o mal, que seja assim, para todos sempre. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie nessa conversa que teremos. O tema que a casa nos presenteou intitula-se A Difícil Missão de Maria, Mãe de Jesus. E é um prazer falar de Maria e ver que, de uns tempos para cá, as casas espíritas elas estão falando mais em Maria, falando mais nesse ser de importância máxima para a nossa história, não é? Enquanto espíritas, né? A nível da religião, de uma maneira geral, aqueles que seguem o Cristo, Maria tem um papel assim preponderante que nós precisamos de fato reconhecer e falar nela e dar a ela o valor que merece. Então estamos aqui hoje para falar dessa difícil missão de ser mãe de Jesus. Por que difícil? É isso que nós precisamos entender, porque a maternidade é algo divino. Ser mãe é algo maravilhoso. E Maria, ela veio ter conosco para nos ensinar, para nos trazer uma lição. Não foi fácil, o trabalho espiritual foi muito árduo, de uma grande equipe, para que Maria viesse ter conosco, ou também os espíritos que com ela, os espíritos que conviveram com ela também tiveram todo esse processo de escolha, de predisposição, espírito de renúncia, todo um conjunto para que tudo desse certo, para acercar-se desses cuidados necessários para que esse Espírito Luz do Mundo viesse à Terra cumprir o seu papel. Então, os antecessores têm um papel muito grande. Aqueles que preparam, né, o caminho para que o outro venha e possa encontrar as condições propícias para fazer aquilo que foi acordado. E é muito bom quando nós abraçamos uma missão e nós não fugimos dela, e nós não usamos mal o nosso livre-arbítrio, e nós conseguimos levar a termo aquele acordo que nós tivemos com a espiritualidade antes de reencarnarmos. Então, todos nós, de alguma sorte, temos uma missão. Fácil, difícil, de acordo com a nossa condição, de acordo com o pedido que nós fizemos, com a acatação desse pedido. Então, cada um de nós aqui tem um papel. E esses que vêm e têm um destaque maior na história e que conseguem permanecer nela, eles têm um papel preponderante. Aqueles que fazem bem o seu dever de casa têm um papel preponderante, que é o papel de ensinar a humanidade. Aqueles que se equivocam e que falham em suas missões deixam um legado de
como não fazer, não é? Porque todos nós estamos aqui para aprendermos as coisas boas e para fazer dar certo. E com Maria não foi diferente. Espírito valoroso, que atendendo ao pedido veio à Terra para ser a mãe de Jesus, para emprestar o ventre, para que este ser iluminado se desenvolvesse. E não esqueçamos que muitas vezes falamos apenas de Maria, um espírito iluminado. Mas imaginemos, meus irmãos, amigos diletos do meu coração, imaginem que para um espírito do quilate de Jesus reencarnar, não poderia ser qualquer Maria, tinha que ser a Maria, porque esse ventre, ele precisava estar em todas as condições propícias, fluidicamente falando, para acolher esse espírito chamado Jesus. Então imagine de que esferas mais altas esse espírito não veio, não fez todo um trabalho para se adequar a esta vibração da Terra, vibração ainda densa, que não deixa de ser um sofrimento para todo e qualquer espírito de um grau mais alto reencarnar aqui para alavancar o progresso, para trazer as orientações, para que as almas elas despertem. E nós que estamos aqui e que de alguma sorte professamos uma doutrina, nós precisamos ter essa responsabilidade para que o sacrifício desses espíritos não sejam em vão. Em vão que digo é no sentido dessa demora a que nós nos entregamos para compreender a mensagem e fazermos o que é certo. Eles se sacrificaram por nós, porque renunciaram à sua condição já de poder seguir em outros níveis, de permanecer em outro patamar, mas, no entanto, por amor, decidem vir à Terra e fazer todo um trabalho. Não só Maria, mas também José. E a gente se pergunta por que a difícil missão de Maria, mãe de Jesus. Ser mãe de Jesus não foi difícil. Difícil, essa missão difícil de Maria é para que o entendimento da sua mensagem chegue até nós. Nesse sentido, a missão de Maria, mãe de Jesus, ela torna-se difícil, porque conviver com Cristo, ela era um ser já preparado, estruturado. E observemos que naquela época, as pessoas que reencarnavam, parte delas, e que tinham uma ligação com o espiritual, era uma ligação tão sublime, tão forte, que elas viam os espíritos. Como se diz, Maria viu o anjo veio até ela. Os espíritos vinham e se mostravam e conversavam e traziam a orientação precisa, o que é muito raro hoje. Tanto que vem a doutrina espírita para chamar a nossa atenção com relação às mistificações, não é? Com relação aos enganos, com relação às comunicações anímicas, com relação às vidências que não existem. Olha só, como hoje nós precisamos ser seletivos, precisamos observar os espíritos para ver se eles realmente vêm de Deus. E naquela época eles se apresentavam de maneira tão mais fácil, porque a fé daquele povo era uma fé pura. A conexão com Deus era mais constante, porque, em vindo de esferas mais altas, o sagrado estava no centro da vida de cada um. E não era diferente com José e Maria. Não era diferente. E ali eles foram orientados todo o tempo como deveriam proceder. Não esqueçamos que Jesus, Espírito perfeito que veio à Terra, mas Jesus precisava de um lar, precisava de pais, pais dignos, pais honestos, pais que formasse a criancinha.
naquilo que ela deveria ser. Um lar equilibrado, um lar cheio de amor, recheado de entendimento fraterno. Um lar aonde tinha o trabalho por lei, aonde Maria, mãe dedicada e zelosa, vinha ali trabalhando com o seu filho para dar-lhe a formação necessária. Ah, Maria teve outros filhos? Sim. Embora a história não cite os nomes, não se pronuncie muito sobre isso, mas nós temos uma passagem no Evangelho que fala sobre isso, quando ela vai ao templo buscar Jesus e aqueles que estão com ele, um deles entra e diz: Mestre, vossa mãe está aí, com os vossos irmãos, vieram lhe buscar, receiam que tenha perdido o espírito. E Jesus aproveita aquele momento em que Maria vai buscá-lo, e isso é zelo de toda mãe. Observem se não é. Toda mãe se preocupa, toda mãe dedicada quer saber aonde o filho está. Né? Hoje já nem tanto se sai para buscar os filhos aonde eles estão, mas há um quê de preocupação à distância, há uma ansiedade, uma expectativa dessas mães que só descansam quando seus filhos passam pela soleira da porta, quando eles retornam ao lar. Então Jesus quis aproveitar aquele momento em que a mãe dele foi buscá-lo com os irmãos, mostrando também que os irmãos de Jesus não eram tão indiferentes a ele. De alguma sorte, tinham o cuidado, porque quando vamos ao encontro do outro, nós só vamos em busca daquilo que nós amamos, em busca de quem nos preocupa. Então havia também uma ligação. Só que Jesus era um espírito à parte, com uma missão devida, missão essa que Maria sabia que desses filhos dela, Jesus, ele não lhe pertencia. Como os outros também não, mas com Jesus era diferente. Quando dizemos não lhe pertencia, era porque Jesus não levaria aquela vida comum, aquela vida de trabalhador, aquela vida onde as criaturas comuns, elas vivem de trabalhar, do lazer, do descanso e nessa rotina. Não. Ele elegeu algo especial na forma de viver, que era orientar o povo, ensinando para nós que dentro da nossa vida comum, das ações de todo dia, nós também precisamos eleger algo de diferente, que marque, que sinalize a nossa reencarnação e engrandeça a nossa passagem na Terra. Então ali ele aproveitou aquele momento para dar o ensinamento. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele juntou o útil ao agradável. Ali ele já dá uma deixa para nós desta ligação familiar com o espiritual, para se conectar com o material, para que todas as coisas elas possam fluir. É necessário que nós façamos a vontade de Deus, para em fazendo esta vontade de Deus, nós sejamos irmãos, pais, mães, num projeto de crescimento espiritual sobre a face da terra. Então Maria sabia das lutas e como mãe ela receava, mas algo no seu coração dizia que aquele seu filho era diferente, que a estrada dele seria diferenciada, até mesmo porque Jesus já falava no templo, Jesus tinha uma inteligência fora do comum, mas Maria, dentro do lar, não deixou de dar a ele a formação. O seu pai, muito menos. E aí nós vamos ver Jesus aprendendo a profissão do pai, a carpintaria, mostrando que a família, quando ela é unida,
ela forma o seu ente querido. Ela não sacrifica para que ele seja um doutor, ela trabalha para que ele faça aquilo que ele deseja profissionalmente, mas acima de tudo, ele seja um doutor, carregue um diploma, tenha um título dentro da lei de amor, dentro do exercício do homem de bem. Quando Jesus escolhe a carpintaria, Jesus sinaliza para nós a simplicidade, mas mostra também o zelo da família, a formação que ele recebeu e o espírito de auxiliar o seu pai, carpinteiro, deixando para nós uma lição: não importa quem você seja, mas você seja um homem de bem, mas você não esqueça os bons princípios, você não deixe de amar e não deixe de fazer a diferença onde você vive. Valores adquiridos na família, valores que Maria soube trabalhar e fazê-lo respeitar, para ver que todos que reencarnam necessitam de uma base, uma célula máter. Esta que é a família, porque até mesmo quando as crianças vão parar num orfanato, ali é uma família, porque ali tem um grupo responsável para formar aquelas criaturas, para trabalhar as suas angústias, para trabalhar o seu pensamento, para que elas cresçam voltadas para o bem. Então, no momento em que Jesus convive com a família, Maria sinaliza para nós, de uma forma clara, a necessidade da educação moral, da formação para com os filhos. Essa formação que está tão esquecida. Por isso digo que o tema, a difícil missão de Maria, mãe de Jesus, não está em ser mãe do Mestre. A difícil missão de Maria está em permanecer na história e ensinar para nós o que deve ser feito e nós compreendermos essa mensagem dela. Não a utilizarmos tão somente como santa, como espírito evoluído, pronto a satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades, mas as lições de vida que Maria tem para trazer para nós, porque todas as religiões fazem a leitura de Maria, cada uma dentro daquilo que aprendeu. Nós vemos que algumas religiões tem Maria como Oxum, como Iemanjá, mas numa reverência de uma senhora que pode mais. E há que se respeitar, porque cada um reencarna com a condição de se elevar de acordo à religião que abraça, e todas as religiões merecem respeitos, como todos os santos, todos os orixás, todos merecem respeito. Como espíritas, nós vemos os seres como espíritos, outros como santos, outros... É a lei de entendimento, mas que no fim converge para a aplicação do amor, para o desenvolvimento daquilo que é positivo. O que é positivo? Maria, a quem chamamos de Nossa Senhora, Senhora Mãe. Mas, como dizíamos, além de vê-la como santa, como aquela que vem fazer as nossas vontades, dentro daquele slogan de pede à mãe que o filho atende, nós precisamos entender a missão de Maria para com a humanidade. E aí entra a difícil missão dela, mãe de Jesus, que começa primeiro querendo abrir os nossos olhos para o valor de ser mãe, para o valor de se educar um filho, para o valor de se amar este filho e do equilíbrio que é preciso ser utilizado para se educar esta criança, respeitando-lhe também como espírito que via adiante,
respeitando as suas escolhas a nível do que fazer na vida, porque muitas vezes nós pegamos os nossos filhos para que eles façam aquilo que nós desejamos. Nós queremos moldá-lo. Você vai ser doutor, você vai ser médico, você vai ser professor, você vai ser psicólogo, você vai ser. Sim, mas o que é que a criança quer ser? E nós vemos aí muitos adultos frustrados, muitos adultos infelizes, porque desrespeitamos esta caminhada que o Espírito reencarna para traçar. E Maria, ela sinaliza isso para nós quando ela leva Jesus. A história nos diz que ela leva Jesus, que era para Jesus já, para que os doutores, né, aceitassem Jesus ali no templo. Claro que ele passou um período no templo, mas antes disso, quando Maria quis que assim fosse, Jesus volta para casa e abraça a carpintaria. E ela respeitou, porque ainda não era o tempo dele ir para o templo. Ali era a vontade dela, a mãe que ama, a mãe que faz as escolhas para o filho. E quando Jesus volta e vai trabalhar com o pai na carpintaria, Maria respeita e aceita. Respeita e aceita. Preocupando-se mais, a partir dali, em fortalecer o seu filho na educação doméstica, porque ela sabia pelos anjos quem era o espírito que estava vindo através dela e qual a missão desse espírito. E ela, como mãe, precisaria estar apta a sustentá-lo. Apesar das preocupações, Maria não impediu que o seu filho seguisse adiante, levando a palavra, pregando aqui e ali. Seu coração de mãe se apertava, embora sabendo da sua missão e o que é natural. Maria, que representa todas as mães que sofrem, que padecem, que vivem ansiosas por seus filhos. Mas Maria também entendeu aquela palavra que a gente escuta muito na escrita de Khalil Gibran, não é? Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia do amanhã. Importa que, né, seus filhos são como flechas, e importa que a flecha na mão do arqueiro, quando solta, ela faça o seu percurso correto. E Maria fez bem o seu papel para que esta flecha, quando solta, fizesse o seu papel correto. E Jesus assim o fez. Em conexão constante com o Pai, Jesus foi, Jesus pregou, e Maria deixa a lição para todas as mães. Evangelize os seus filhos. A primeira evangelização é no lar. É no lar. A casa espírita, a catequese, seja o que for, é o complemento. Mas o lar é que deve dar os primeiros passos para a evangelização de um ser, para que ele ame, para que ele se fortaleça na caminhada da vida, no enfrentamento, seja ele qual for. E Maria acompanhava o seu filho à distância, orando como toda mãe deve orar por seu filho, pedindo a Deus que tome conta, mas também que seja feita a tua vontade. E nós vamos observar que nesta caminhada, quando Jesus passa pelo drama maior, Maria lá está. Mas nós não encontramos uma Maria não encontramos uma Maria desesperada. Não encontramos uma Maria revoltada. Não encontramos uma Maria perguntando: Senhor, Deus, por que comigo? Nós vamos encontrar uma Maria sofrida,
chorosa, porém resignada e cheia de fé, cheia de esperança, na certeza de que ela não estava perdendo o seu filho. Padecia de ver a maldade do homem a que ponto poderia chegar, como muitas mães observam nos dias que hoje vivemos, a maldade do homem a que ponto pode chegar. E ela via seu filho padecendo sobre a ação do homem injusto, como muitas mães também assim o veem. Mas Maria deixa para a história a coragem das mães, a resignação das mães, a força das mães para lutar pela bandeira digna e correta que o seu filho abraça. E ali, ao pé da cruz, Maria sofre, mas Maria sabe que é preciso ter uma resignação ativa, porque ela servia a um Deus justo, a um Deus que ela tinha certeza não estava a desamparar o seu filho. Maria, que entrega-se ao choro e ao mesmo tempo à oração, mostrando que os momentos de maiores dificuldades são os momentos aonde a conexão com Deus ela cresce mais. E dentro dessa conexão, as energias reequilibradoras elas vêm e elas sustentam o corpo e fala ao espírito encarnado. E ali Maria se sustentou e o Cristo, vendo todo o sofrimento daquela mãe, a sua mãe emprestada para a sua passagem na terra. E olha para João como quer a consolar aquele momento tão delicado. E ele diz: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E entrega Maria a João e João a Maria, dando mostra de que a passagem dele ali era fugaz, era efêmera, mas ela precisava seguir, ela precisava dar continuidade à sua missão. A missão difícil de Maria como mãe de Jesus. A árdua missão de continuar amparando os filhos do mundo. Porque quando ela abraça João, ela também diz para todos nós que precisamos acolher os filhos do mundo, que precisamos ser mães, mães desses filhos deserdados do sentimento de amor, do sentimento de esperança, que é preciso abraçá-los. E ali Jesus traz para nós a proposta do fim da orfandade, porque fala às nossas almas e diz que todos nós podemos ser pais, podemos ser mães, e ninguém sofrer de orfandade. Que mensagem magnífica que Maria acolhe num retrato também da humanidade, mãe da humanidade, para dizer para nós: aceitem os filhos que a vida lhes traz, que às vezes vêm crescidos, às vezes são primos, são tios, são irmãos, às vezes nos tornamos mães dos nossos pais,
A lição de que o nosso olhar seja um olhar materno para o mundo. Filho, eis aí sua mãe, mãe, eis aí seu filho. Mostrando também que na caminhada da vida há tantos reencontros e quiçá João já não tivesse sido realmente filho de Maria e Maria, sua mãe, em outras e outras caminhadas. Mas a lição de Maria, mãe, mãe de Jesus, mãe da vida, mãe do mundo, dizendo para nós, ó filhos meus, espelhem-se no meu ato e façam o mesmo. Aprendo a desenvolver, seja homem ou mulher, aprendo a desenvolver esse amor materno, porque o amor materno é o desenvolvimento das virtudes, um amor que ama, um amor que perdoa, um amor que não tem preconceito, um amor que reergue, um amor que não é apego, o amor que Maria nos ensina. É um amor que dá liberdade para o ser construir a sua história espiritual sem ficar agrilhoado ao núcleo fechado, que muitas vezes nós dizemos é meu, meu, meu. Maria veio ensinar ao mundo que os filhos são joias, pérolas divinas emprestadas, que todas as criaturas que nos chegam assim também são, mas que todas as joias provêm de Deus, todas as riquezas provêm de Deus, e todos os filhos são de Deus. E lá um dia, Deus puxa para o seu regaço, porque toda ovelha ela deve voltar para o aprisco. E Maria vem ensinar isso para nós. E coisa mais linda é que, mesmo cortada de saudade, Maria prossegue, Maria não se abate, dizendo também para nós, nesses tempos em que estamos fazendo tantas devoluções para o plano espiritual, Maria diz para nós que tenhamos fé, que tenhamos esperança e tenhamos a certeza nas palavras que o filho dela espalhou sobre o mundo. Na casa de meu pai, na casa de meu pai há muitas moradas. E Maria abraçou essa certeza e confiou na palavra do seu filho quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas eis que estarei convosco até o fim dos dias. E eis que vou preparar-vos um lugar. Então Maria sabia que o seu filho só se deslocou, embora a saudade da presença fosse gritante. Maria e João caminharam juntos, levando adiante a bandeira do seu filho amado, dizendo a todas as mães que filhos não se perdem no labirinto de um corpo físico inerte, mas que esses filhos prosseguem espiritualmente e prosseguem também com todas as mães que alimentam vivamente na terra os belos sonhos de seus filhos, levando adiante aquele projeto começado, o projeto que é bom, que é luz, que auxilia, que ampara todas as criaturas. E assim Maria o fez, abrindo as suas portas para receber os necessitados. E lá um dia ela recebe um viandante, esse que ela dizia: mas meu Deus, de onde veio? Este que entra à minha casa e me consola, e vem em busca de auxílio e fala coisas tão belas. Até que ela percebe naquele olhar carinhoso que aquele ser era seu filho amado. Pôde reconhecer as chagas e ali ele foi levar-lhe a esperança. Detalhes que nós
quando estudamos a doutrina espírita, quando estudamos o Evangelho, nós não nos atemos nessas passagens aonde a espiritualidade vem dizer para nós que o Espírito vive. O Espírito vive. E Jesus trouxe as marcas para provar para Maria: sou eu, minha mãe. Eu continuo, eu sigo. Como que agradecendo a sua fé, a sua esperança e o seu trabalho em prol do bem. E assim Maria seguiu, levando adiante a bandeira do seu filho, socorrendo os necessitados e levando notícias do Evangelho para todos os corações carentes, para todos os corações que ansiavam a cura da alma. E as palavras de Maria banhavam aquelas pessoas e passou a ser a Mãe Santíssima, porque era uma mãe inigualável, porque no seu regaço toda dor encontrava consolo, todo o bem que saía dela acalentava as almas sofridas. Como que a dizer para nós que precisamos aprender desta mãe, para que nós venhamos a dar sentido à nossa reencarnação com Jesus, para que nós possamos aprender a abraçar as dores do mundo, não só as dores dos nossos filhos, dos nossos familiares, mas que nós aprendamos com Maria o sentido da palavra compaixão, para que dentro deste aprendizado nós nos preocupemos mais também com os que estão à margem da estrada, precisando de um olhar amoroso, precisando das mãos estendidas, neste mundo que hoje também se assemelha a uma Jerusalém, aonde há tantas pessoas que sofrem e não são compreendidas, amparadas, aonde muitas vezes a indiferença ela transita no mundo, aonde há o bem, mas também há tantas cobranças pelo bem que se faz. E Maria ali, nada em troca pediu, só agradecia a Deus a oportunidade de ter trazido a luz ao mundo e ter se beneficiado com ela, no sentido desse benefício acalentar a tantas almas, porque nós nos beneficiamos quando somos amparo, quando somos suporte, quando somos um porto seguro para os que sofrem. Quantas coisas, quantas lições Maria quis e quer nos ensinar. Por isso a missão dela é difícil, porque queremos apenas rogar a Maria a misericórdia, a compaixão. Queremos rogar a Maria a cura para os nossos entes queridos. Queremos rogar a Maria cada vez que tudo se transforma ao nosso redor. Mas precisamos também, além de rogar a Maria, agradecer os ensinamentos, nos abrirmos para este sol de conhecimento que ela tem para nos dar, dentro do exercício de uma mediunidade honrada, uma mediunidade conectada com o alto, porque quantas intuições Maria recebeu de como proceder com o Mestre. Maria que não vivia só para si. Maria que viveu, como diz a canção, que viveu para seu Deus, dizendo para nós que assim devemos fazer. E quando é viver, dizemos viver para seu Deus, não é o fanatismo, não é um mundo sem foco, mas sim
estarmos no mundo percebendo tudo que acontece e, como ela, escolhermos a boa parte. Que não queiramos fazer tantas coisas numa ansiedade tão grande, que não haja tempo para sentirmos Deus, para conversarmos com Deus. Que nós consigamos este tempo para, como Maria, podermos dizer: Senhor, eis-me aqui, que queres que eu faça? Maria também veio nos ensinar isso na sua trajetória de mãe de Jesus Cristo. Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. E quantas vezes nós estamos nos colocando para que essa vontade ela seja feita? Se em muitos momentos nós não queremos nem obedecer a uma necessidade básica de preservação, que é do fique em casa. Então nós, espíritas, precisamos parar, analisar, refletir, meditarmos mais nas passagens do Evangelho, para que elas não sejam simples histórias para que nós saiamos por aí contando, repetindo. Porque Maria recebeu a visita do anjo, porque Maria engravidou, porque Maria foi para Jerusalém e depois Maria voltou e Jesus foi para o templo e Maria foi com seus irmãos. Mas Maria não amava muito seu filho, não, porque ela não acompanhava nas suas pregações. Minha gente, olha essa conexão de Maria com Deus. O trabalho de Maria não era ali para e passo com Jesus. O trabalho de Maria era depois, era após Jesus. E ela manteve isso com uma largueza, uma grandeza de espírito maravilhosa. Porque até o fim dos seus dias, Maria foi aquela mãe que abraçou a causa do seu filho, sem desistir em nenhum momento, sem deixar de pregar, sem deixar de curar, sem deixar de orientar. Vamos ver além das palavras. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina que instiga, que nos leva a raciocinar, que nos faz pensar, porque é pensando que a gente se descobre, é pensando que a gente consegue entender determinadas coisas e nós vamos crescendo em amor e em sabedoria, nós vamos compreendendo melhor as coisas que acontecem e vamos saindo desse julgamento pequeno que muitas vezes nós fazemos de tudo que vemos e automaticamente nós julgamos. Então é preciso muita calma nessa hora, como se diz, para que nós possamos entender a divina mensagem. E nós observamos uma coisa, que Maria, já no finzinho, ela desejou voltar à sua terra, rever os sítios. E ela desfalece à porta da cidade. E o que é interessante, conta-nos Humberto de Campos, que Maria foi quem ensinou os cristãos a cantar. Que ela, em espírito, passa pelo circo, onde os cristãos eram atirados nas arenas, e em uma dessas ocasiões ela passa em espírito e ali ela sopra no ouvido de uma jovem para que ela cantasse. E essa jovem começa a cantar e contagia todos os outros. E todos os outros passam a cantar ao ponto de se tornar um hábito nas arenas e chegarem a dizer, o doutor da lei chegar a dizer: mas que fé é essa que move este povo, que são jogados aos leões e ainda assim cantam? Até o fim, Maria vem trazer uma lição maravilhosa para nós, de que quem canta seus males espanta. Isso minha mãezinha já dizia, mas é uma realidade. Às vezes nós precisamos cantar para renovar a nossa fé, cantar para termos esperança, alegrar as nossas almas.
para que nós saiamos de uma tristeza que seja profunda. Aqueles que amam a Deus confiam nele. E Maria confiava piamente em Deus. Sofrer faz parte da caminhada da vida. Chorar, sentir a dor, também faz parte. Porque, como nos diz Joana, estamos ainda encarnados. Mas colocar o tempero da coragem, o tempero da fé, o tempero da resignação em todo esse sofrimento faz parte das grandes almas, como Maria assim o fez. E como vem até hoje nos ensinando a fazer. Por isso que Maria nos convida à oração, porque a oração foi o caminho a que ela recorreu em muitos momentos de sua existência, acompanhando o seu filho Jesus Cristo, vibrando por ele e rogando a Deus pela sua missão. E assim sendo, nós vamos aprendendo com ela. Nós precisamos aprender com ela para que essa renovação do nosso entendimento, ele se faça presente e nós possamos entender de fato o papel de Maria na nossa existência. Por isso que o tema hoje, a difícil missão de Maria, mãe de Jesus, nós voltamos a dizer que difícil não foi Maria criar e seguir Jesus. Porque amor de mãe não vê dificuldade em ponto algum quando está com seu filho amado. Mas a missão difícil de Maria é fazer-nos compreender a mensagem que ela nos traz. Para que nós alarguemos a nossa visão, abramos as nossas percepções e, a partir de hoje, nós olhemos Maria de uma maneira ainda mais diferenciada do que nós já olhávamos. E nós busquemos, em tudo que é ligado a ela, trazer o aprendizado para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E que aprendamos com ela a nos renovarmos sempre e ter uma fé incomensurável neste amor de Deus e estarmos aptos a dizer: Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Por isso, meus irmãos, rogamos que Deus nos abençoe, que a Virgem Santíssima nos ampare. E podemos encerrar assim, dentro da fala de Kardec, anexar tudo que for bom e útil à obra, nós podemos dizer: Ave Maria, cheia de graças, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para sempre. Senhora nossa, fica conosco, ilumina-nos, orienta-nos, ampara-nos e estende sobre nós, a humanidade, a tua misericórdia infinita. Que a paz de Deus esteja em nossos corações.